Podcast Toró de Ciência, o podcast do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Toró de Ciência, o podcast do Laboratório de Comunicação e Difusão Científica vinculado à Universidade Federal do Pará. Eu sou Carolina Clautal, jornalista, e te convido a acompanhar o nosso programa que aborda temas relacionados ao universo científico, das ciências exatas às ciências sociais. Aqui a gente transforma perguntas em descobertas, curiosidades em conversas e ciência em algo que faz parte do teu cotidiano. Eu sou Rafael Arcanjo, estudante de jornalismo, e gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro entrevistado, o professor Dr. Renato Francês, coordenador de vários projetos de pesquisa, dentre eles o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Amazônia. O INCT e Amazônia é um projeto financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, CNPq e CAPES. O Amazônia foi o único projeto de IA aprovado na Amazônia no edital de 2024, um dos mais disputados do Brasil. Renato Francês é doutor em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e pós-doutor no Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores da Universidade do Porto, em Portugal. Com trajetória marcada pela contribuição à ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, Renato Francês é professor titular da Faculdade de Engenharia da Computação e Telecomunicações da UFPA e do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Já orientou mais de 30 teses de doutorado e quase 40 dissertações de mestrado, classificado entre os docentes da UFPA como um dos que mais orientou estudantes de mestrado e doutorado. O professor Renato também possui experiência nas áreas de sistemas de telecomunicações e computação aplicada, em otimização e avaliação de desempenho de cidades inteligentes, redes sem fio, visão computacional em saúde pública, educação, segurança e meio ambiente. Renato Francês foi presidente da Prodepa e reitor da Universidade do Sul e Sudeste do Pará, a Unifespa. A nossa conversa com ele hoje é sobre inteligência artificial, mais especificamente sobre envenenamento da IA generativa. A IA generativa, como o ChatGPT, ou o Gemini, ou o Claude, é uma ferramenta com diversos usos e que, nos últimos anos, tem sido muito usada na vida pessoal e profissional da população no geral. A cada dia que passa, fica mais difícil encontrar alguém que não use a inteligência artificial no seu cotidiano. Mas é necessário ficar alerta para os seus perigos. À medida que interagimos com essa tecnologia, também contribuímos para o seu treinamento, levantando questões sobre privacidade e segurança de dados. Um dos assuntos que deve ligar o nosso sinal de alerta é o envenenamento da inteligência artificial generativa. Essa é uma prática maliciosa que envolve a inclusão de informações falsas ou manipuladas no treinamento de modelos de inteligência artificial. O envenenamento da IA impacta pessoas, empresas, instituições de pesquisa e organizações públicas. De acordo com um estudo desenvolvido pela Anthropic, em parceria com o Instituto de Segurança de IA no Reino Unido e o Instituto Alan Turing, são necessários 250 documentos maliciosos para envenenar uma IA. Professor Renato, muito obrigada pela sua presença e por aceitar o convite de estar aqui com a gente. E acho que a primeira pergunta, para começar a nossa conversa, é pedir para você explicar um pouquinho mais do que é esse envenenamento da IA e por que as pessoas devem se preocupar com isso. Carol, muito obrigado. Rafa, muito obrigado pelo convite. Esse tema é para lá de polêmico, né? E está longe de ser consensual dentro da própria comunidade acadêmica, né? Mas há alguns fatos que são consensuais, em que a gente vendeu, né? Durante muito tempo. A IA não é uma tecnologia nova, né? Ela é da década de 50 e muito do que a gente usa hoje são coisas que foram pensadas há décadas atrás, né? E que hoje, né, a gente tem a facilitação de ter poder computacional, né, estratosférico, capaz de fazer coisas que, quando os criadores dessas inteligências artificiais no passado, não havia, né, se a gente juntasse o mundo inteiro, né, não havia um poder computacional que hoje a gente tem no laboratório. Então, basicamente, o que se pensou na década de 50 e o que se tem hoje, né,
não tem grandes invenções da IA, né? Mas certamente, né, houve um boom da popularização da IA em função da IA generativa. Então, assim, a gente só está aqui discutindo sobre um assunto, né, de envenenamento da IA por uma das facetas da IA, que tem várias, né? E talvez a principal dela e a mais disruptiva delas seja a IA generativa. Então, ela virou uma pauta mundial e ela, né, se disseminou de uma maneira que nenhuma outra tecnologia conseguiu fazer isso no passado em todas as áreas né, do conhecimento humano. Isso para bem e para mal. Então, a gente está no que a gente chama de paradoxo da IA, né, que é a IA, ela né, essa panaceia que se imagina que seja, né, ou ela é uma caixa de Pandora, né, em que a gente vai abrir e vai, né, encontrar todos os males da humanidade lá dentro. Assim, a gente está nesse meio termo, né, entre a IA poder ser realmente uma tecnologia, na minha opinião, a mais disruptiva de todas até hoje, mas ao mesmo tempo, né, é totalmente vulnerável à ação da própria IA, né? Então, entre o céu e o inferno que a gente está, né, há uma série de entendimentos já pacificados. Um deles é que a gente, ao mesmo tempo, é usuário e vítima da IA diariamente, né? Então, nesse paradoxo que a gente está vivendo, que é um paradoxo existencial, né? Assim, a gente criou né, uma tecnologia que, em grande parte, ela pode substituir, inclusive, a própria atividade humana, né? E aí começou a acender uma série de alertas, né, para esse uso dessa tecnologia específica, né? Nada do que a gente está falando aqui foi criado nos últimos 5 anos, né? A IA, ela nasce exatamente com o que a gente usa na IA generativa hoje, na década de 50, né? E aí, no final da década de 60, né, tem um cientista chamado Minsky, né, que ele cria o que é chamado de inverno da IA. E, né, a primeira, né, teoria da IA dizia assim: a gente consegue reproduzir no computador o funcionamento de um neurônio de um cérebro humano, né? Então, como o neurônio é a base toda do funcionamento cerebral, né, o neurônio e a sinapse, aquilo nos levaria, né, a uma fronteira em que a gente poderia reproduzir, né, características do pensamento humano na máquina. Legal, né? Aí o Minsky, no final da década de 60, diz assim: mas o que vocês estão propondo aí, propuseram na década de 50, tem uma falha matemática, certo? E aí, a partir dali, se cria o que foi chamado, né, né, a partir dali, né, aquilo ensejou o que é chamado de inverno da IA. A pesquisa da IA simplesmente para por quase 2 décadas, e ela é retomada no meio da década de 80, quando um grupo de pesquisadores resolve o problema que foi apontado no final da década de 60 pelo Minsky, né? Então, aí se retoma, né, com força total a pesquisa de IA. Então, talvez uma questão que a gente poderia refletir sobre, né, era onde a gente estaria se não tivesse havido o inverno da IA, certo? E a gente já teria ultrapassado essas fronteiras que a gente está discutindo agora, certo? A humanidade seria capaz o suficiente de tentar evitar o que a gente chama de singularidade da IA, né? Que é um fenômeno que a IA vai chegar, né, no seu ápice e vai reproduzir perfeitamente, né, o funcionamento de um cérebro humano, né? Então, esse ponto de não retorno, que é chamado de singularidade da IA, a gente está há quanto tempo dele? E se não houvesse o inverno da IA, a gente já estaria nele, né? A gente já estaria convivendo, né, e se defrontando com a IA capaz de, né, reproduzir plenamente o pensamento humano, né, da forma cognitiva, e não ser uma grande fonte de pesquisa automatizada, né, com um pequeno grau de inteligência humana embutido ali, que é o que a gente tem hoje, né, mas com uma rapidez, né, e uma capacidade de processamento, né, infinitamente maior do que a somatória de todos os seres humanos
que habitam o planeta Terra. Então, assim, talvez essa seja a nossa primeira discussão, né? Assim, onde a gente estaria se não houvesse o inverno da IA, né? Então, assim, o Minsky, ele é um vilão, certo? Ele foi um vilão, ou ele foi um grande herói para ter um freio de arrumação para que a humanidade pudesse respirar e discutir questões éticas sobre a IA, né? Então, assim, a primeira pergunta, Carol, ela dá uma tese, né? Assim, ou dá N teses, né? Assim, a IA, ela é uma panaceia, ela é uma caixa de Pandora, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E envenenamento da IA é o pior dos nossos males, né? Uma vez aberta essa caixa de Pandora, né? É o pior dos nossos males. Ele certamente é um que a gente está extremamente vulnerável, né? Mas sequer a gente tem a dimensão de que se ele é o pior dos nossos males, né? Daí ele é efetivamente um mal que está colocado, né? Está posto, e inclusive o nosso grupo pesquisa antídotos para ele, né? Para envenenamentos de IA, né? Mas ele talvez nem de longe seja o nosso maior dor de cabeça nesse mundo em que a gente sequer sabe que a gente está sendo usado para treinar as IAs que estão falando com a gente, né, de maneira involuntária. A gente não pediu, né, para que elas falassem com a gente, né? Então, a resposta a essa primeira pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, né, Carol, é que a gente não tem uma resposta ainda, né? Certo? A gente tem alguns insights sobre, né, onde está nesse momento, e a gente tem algumas certezas de que a gente já está extremamente vulnerável e que algumas questões éticas a gente já perdeu. A gente já foi atropelado, né, de maneira monumental pela IA, né? Então, o mundo está, né, em algumas discussões e, assim, quais são os freios de arrumação que a IA nos permite, né? O freio legal é se criar marcos regulatórios, né? Certo? Se criar freios éticos, né, que sejam obrigatórios para, né, para as IAs. Então, o ponto básico aí dessa, né, primeira grande questão que você levantou, né, a gente sequer sabe em que momento da IA a gente está, né, e assim, assim o colapso ou a singularidade da IA, né, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, certo? Então a gente não tem absolutamente ideia de para onde a gente está indo. E pensando assim que o envenenamento já ocorre, ou então que esse atropelo que a IA já causou assim na gente, a gente consegue trazer exemplos tanto do envenenamento ou desses riscos que a gente corre assim no cotidiano? Consegue. Então, vamos falar agora mais especificamente de envenenamento, né? Assim, a gente tem alguns colapsos que a IA generativa está falando de uma das facetas de IA, né? Que é a IA generativa que popularizou, né, como nenhuma outra faceta de IA, né, a utilização em uma escala planetária como, né, a gente nunca tinha experimentado. A gente tem alguns colapsos que são clássicos, né, que a IA generativa nos leva, né? O primeiro é a simplificação e a generalização do que o pensamento humano, né, tem de melhor, né, que é perceber os outliers, né, aquilo que não é o padrão. A IA generativa, ela funciona de maneira inversa, né? Ela pretende generalizar, né, as situações, os problemas, porque daí ela se prepara, né, de uma maneira bastante mais abrangente para respostas padronizadas para todos os usuários dela. Então, se a gente pegar esses, né, IA generativa de prateleira, ChatGPT, Gemini, né, que foram citados pelo Rafa aqui, todos eles, em regra, eles funcionam para atender da maneira mais adequada, né, o perfil do usuário que está interagindo com ele. Então, ele aprende a responder para aquele usuário, né? E aí, nem sempre é interessante pegar
detalhes que o humano, né, o binômio, né, olho humano e cérebro, perceberiam muito facilmente. Então, assim, eu abro a porta da minha casa, né, e olho para a esquina da minha casa diariamente, certo? E o que eu vejo, né, é uma sequência de carros passando, pessoas e tudo mais, certo? E aí, assim, durante 5 anos, um belo dia eu abri e testemunhei um acidente de carro, certo? Estatisticamente, aquela ocorrência, ela é desprezível do ponto de vista estatístico, certo? Mas ela é importantíssima para o cognitivo humano, certo? Porque aquilo é um alerta de que eu poderia ser a vítima daquele atropelamento, certo? Quando a IA generaliza isso, ela diz assim, você vai abrir a porta e vai ver veículos, pessoas, né, passando por aí, porque essa é a regra, né? Só que a grande vantagem do pensamento humano é não se pautar sempre pela regra, né? Então, sempre poder apresentar contrapontos à regra, né? Então, essa generalização, que a gente chama de colapso estatístico, as IA generativas usam, né, frequentemente. Eu tenho que me balizar pelo que é o padrão, e não pela anomalia ou pela exceção, certo? Porque de 1 milhão de casos vai haver ou vai haver 2 que fogem àquela regra. Não, então não me interessa estudar esses 2 casos. Me interessa estudar, né, a grande maioria, né, a avassaladora maioria dos casos. Então esse colapso ele já acontece, né? Ele é o mais usual nas IAs generativas, né? O outro é do próprio conhecimento. Assim, quando a IA ela passa a generalizar, né, aquela generalização serve de treinamento para outras IAs, certo? E a IA começa a aprender com as outras IAs e não mais com o pensamento humano filtrado, né? O que nos leva a um ponto de que o colapso do conhecimento, que a gente chama, né, passa a ser o retrato da generalização do pensamento humano, né, e não dos outliers que o ser humano percebe muito claramente, certo? Então, quando a IA começa a aprender pela própria IA, certo, que generalizou, né, o pensamento humano, então a gente perde a capacidade cognitiva, que é talvez a principal característica do ser humano, de perceber as singularidades das situações, né? Então isso que a gente chama, né, de colapso do conhecimento. Mas a gente está falando do terceiro colapso, né, que é o colapso de quando a IA ela não sabe o que responder, porque ela não tem uma resposta baseada em evidências, mas ela se sente obrigada a responder, porque ela sabe que ela vai causar uma decepção para o usuário dela, né? Então, aí o ChatGPT, o Gemini, eles sempre vão responder, mas eles respondem, né, de maneira convincente, como ele aprendeu com você, né, que é a resposta e a maneira que lhe agrada. Responde certo? de acordo com o usuário. De acordo com o usuário, né? E então todas as IAs generativas, elas se moldam à percepção e à maneira que aquele usuário em particular quer receber o feedback da IA, certo? E aí então aquele negócio de você tem razão, né? Então, né? E corrigir, né, o que às vezes nem é um erro, né? Certo? Para tentar agradar, acaba criando, né, falsas evidências, né, para convencimento. Só que aí a IA passou a ter, né, um salvo-conduto de veracidade plena, certo? Então, a gente começa, né, de uma generalização que o ser humano não faria, né? Aí passa para a IA treinando a própria IA, então ela despreza o conhecimento humano e passa a ser treinada por outras IAs, que por sua vez generalizaram o conhecimento humano, né? E aí passam a afirmar coisas para agradar o seu usuário final, né? E aí
quando isso é arriscado, né, em todas as atividades, mas em alguns momentos ela passa a ser, inclusive, criminosa, certo? Então, imaginem, por exemplo, né, um estagiário de um assessor de um juiz que tem que exarar uma sentença que vai envolver vidas, empresas, né? E aí aquilo é gerado, né, pelo estagiário com uma IA generativa qualquer, certo? Que se moldou ao entendimento, né, e a interação com aquele estagiário que manipula a IA. Então ela responde segundo ele, né, mais rigoroso, menos rigoroso, mais afetuoso, menos afetuoso, de acordo com o perfil daquele usuário, certo? Só que aquilo é uma sentença, né, de um juiz que vai mudar vidas para bem ou para mal, mudar, né, o mercado para bem ou para mal, mudar, né, e mexe com a sociedade inteira, né? Então, se você fatiar isso, né, para atividades dos seres humanos, em todos os lugares há risco, né? Alguns, né, vão ensejar, né, catástrofes, né, e outros, né, vão ser menos, né, perigosos. Então, é nesse cenário que a gente está hoje, né? Então, por que o envenenamento é tão perigoso, né? Porque o envenenamento ele pode ser feito de maneira proposital. Então, assim, eu crio a minha IA, né? E eu coloco gatilhos lá, e aí quando o Rafa digitar uma determinada palavra, um determinado termo, eu disparo, né, em verdades, né, de maneira convincente que vão levar o Rafa a um entendimento errado de uma situação, de um cenário, né, de um conhecimento, certo? Esse é o tipo, por incrível que pareça, menos nocivo, né, menos danoso. O mais nocivo e mais danoso é aquele que involuntariamente, certo? Eu interajo com a IA, certo? Coloco alguma informação que ela não é necessariamente verdadeira para aquele conjunto de dados que está sendo. A IA aprende, né, de maneira errada, e aí a gente usa esse termo, né? Ela alucina, porque ela tem que responder, né? Então, diferente das LLMs desenvolvidas, né, por grupos de pesquisa e tudo mais, né, que tem o cuidado, né, de colocar esses gatilhos, né, em que a gente impede que ela alucine, né, são os antídotos de dizer, se você não souber, você vai dizer que não sabe, né, certo? Né? E não você vai, né, dizer aleatoriamente qualquer resposta que induza a pessoa né, a não só acreditar naquilo, né, a eventualmente tomar uma atitude a partir daquilo, né? Então, o envenenamento, né, ele em regra, né, ele vai causar algum dano, certo? A dosimetria do dano que é o problema, né? Então, assim, de que atividade humana a gente está falando? De uma sentença de um juiz, de uma ação do Ministério Público, né? Certo? De um laudo de um médico, né? Ou de uma matéria que um jornalista vai fazer, certo? Então, assim, são dosimetrias diferentes, né, do dano que vai ser causado, mas, em regra, todos eles, né, são danos, né? Professor, o senhor falou há pouco sobre essa questão da IA se sentir forçada a responder e tudo mais, que é o que a gente conhece como alucinação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre quais seriam essas principais diferenças entre quando a IA alucina ou quando a IA está com dado envenenado, porque eu estava percebendo por aqui e parece que as duas coisas elas estão muito ligadas, né? A IA pode estar envenenada porque ela alucina, mas como é que funciona isso? A alucinação é necessariamente, né, uma consequência da IA mal treinada, certo? A IA ela pode ser mal treinada de maneira proposital, certo? Assim, eu treinei para que aquilo realmente saísse errado, né, e induzisse alguém, né, alguma pessoa, alguma entidade, alguma instituição ao erro, né? Ou eu posso fazer isso de maneira involuntária, né? Como eu falei, eu vou colocar, eu sou, né, um agente do Ministério Público, né, e eu quero que se faça ali, né, uma minuta de uma ação civil pública que eu vou, né, entrar contra uma autoridade pública, certo?
se das centenas de documentos que eu coloquei lá, alguns deles, certo, são inverídicos, a minha, né, a ação civil pública, né, ela vai estar, né, baseada em falsas evidências, certo? O que vai me levar a, em regra, cometer ou provocar algum dano que, inclusive, pode ser criminoso, certo? Né? E aí a gente parte para uma outra discussão que, assim, apesar da gente ter legislação no Brasil, ela de novo foi atropelada pelo advento da IA generativa. Então, no início dos anos 2000, né, o Brasil começa a discutir a sua legislação para a proteção de dados, né? E aí, né, lá por 2010, né, se fecha esse consenso do que se chamou né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí se estabelece, né, o que é a autoridade, né, de proteção de dados, nacional de proteção de dados, e o que é dado sensível, o que não é, né? Então, quando né, aquela ação passa a ser um crime, quando, né, não é e tudo mais, né? Então, o ponto básico é que vamos imaginar uma situação hipotética, né, mas pode estar acontecendo nesse exato momento em vários locais do país, né? Eu sou autor de uma ação de pedofilia, certo? Uhum. Por definição, todos os dados dessa ação são sensíveis. Do ponto de vista legal, a LGPD diz que esses dados todos são sensíveis. O meu CPF não é um dado sensível, certo? A minha orientação de gênero, a minha orientação de religião, isso são dados sensíveis, certo? Então, quando eu uso uma IA generativa que sequer eu sei onde está sendo treinado aquele conjunto de dados, eu já estou cometendo um crime, né? Certo? Então, assim, isso está acontecendo de maneira recorrente, né? O uso de dados sensíveis em plataformas de IA generativas comerciais que sequer a gente sabe onde ela se encontra fisicamente, mas a gente tem uma única certeza, que aqueles dados vão ser usados para ser treinado e treinar outras IAs que vão fazer uso daqueles dados. Assim, a gente atropelou, né, uma lei que era muito boa, porque ela nasceu anacrônica. Ela foi pensada para um mundo em que não havia, né, pelo menos nessa escala, a IA generativa. Então, quando se pensou nas bases de dados né, dos sistemas governamentais, ou né, dos sistemas dos poderes públicos, em que ali o mundo assim, de alguma maneira controlado. Né? E aí, né, nos últimos 5 anos, a gente é atropelado pelo fenômeno da IA generativa, né, comercial. Né? De novo, a IA generativa não é uma novidade em si, né? Ela é da década de 90, então, na década de 90 já se usava, né, nas academias, né, um sistema de interação, né, com a máquina, que era chamada de ELISA, né, que é a mãe das IAs generativas, né, obviamente com as restrições computacionais que havia na época. Mas agora a gente já não tem mais essa restrição. Mas isso é bom e é ruim, né? Ao mesmo tempo que não tem essa restrição, a gente não sabe se a gente está pegando aquela informação e colocando lá e usando aqui, ou aquilo está servindo para treinar uma IA que está lá em Londres, Estocolmo, né? em Cabo Verde. Né? A gente não sabe, não tem a mínima noção de o que está sendo feito com aqueles nossos dados. E aí isso se generaliza de uma maneira para a IA como um todo, né? Isso não é uma característica exclusiva da IA generativa. Você entra no shopping, tem centenas ou milhares de câmeras, certo? Uhum. E filmando, né, a sua face, né? Geralmente com alguma camada de IA que rapidamente rastrearia e descobriria quem você é pelas suas redes sociais ou por bases públicas que estão acessíveis pelo Google, por algum sistema de Big Tech, né? E aí, o que é que vai se fazer com aquilo? A gente não tem a mínima noção. Sequer a gente tem a noção do público, né? Quando você está transitando na rua, há câmeras públicas espalhadas, né? Que geralmente são da segurança pública, do Detran e tudo mais, que podem fazer a mesma coisa, né? Certo? Já estaria errado o público usar aquilo, certo? Agora imagina o privado, entendeu? Então, assim, o que é que está se fazendo com aquelas
centenas ou milhares de câmeras, né, que quando você entra no shopping, pegam a sua biometria, né, podem rapidamente usar IAs simples, certo? Para achar quem é o Rafa e quais são as preferências do Rafa e induzir, certo? O Rafa a fazer coisas que naturalmente ele não faria. É curioso porque tem situações, às vezes, que a gente pensa numa coisa e quando a gente abre o telefone tá lá um anúncio sobre essa coisa. É totalmente maluco. Teve uma situação que eu passei há um tempo. Eu tava na faculdade, aí tava esperando pra uma aula. E aí um menino me perguntou alguma coisa, não sei, uma informação. Eu respondi e tudo mais. Pouco tempo depois, quando eu abro uma rede social qualquer, a primeira indicação de perfil que aparece era o perfil dele. Eu fiquei, ué, como assim? Como é que ele apareceu assim do nada? E aí já mais enganchando para uma outra seara aí que o senhor tocou, quais são os riscos desse uso excessivo da IA para um ser humano, assim? Porque tem se falado muito, né? Principalmente no campo da educação, que as pessoas estão ficando com a cabeça preguiçosa, né? Estão ficando com o cérebro preguiçoso, não conseguem mais raciocinar direito, não conseguem mais manter. O senhor pode falar um pouco mais sobre isso? O senhor tocou rapidamente. Isso, na verdade, assim, né? Generalizando o uso da IA para redes sociais, né? Aí a gente entra numa seara que ainda é mais, né? Perigosa, né? E mais indefinida do que o uso só da IA, né? Stricto sensu da IA, né? Porque daí a gente está falando de duas componentes, né? Que andaram em paralelo, né? Em um determinado momento convergiram, certo? E a somatória das duas, né? É potencialmente a tempestade perfeita, certo? Então, assim, já há casos comprovados, né? Assim, com investigações, né? Inclusive das principais democracias do mundo, né? Há dois casos que são clássicos, né? Do Brexit e das primeiras eleições americanas que elegeu Donald Trump, né? Em 2016. De 2016, em que se comprovou o uso pela primeira vez, né? O uso né? numa escala, né? Como a gente nunca tinha experimentado, né? De uma rede social, né? E uma empresa de IA, né? Nesse caso era a Cambridge Analytica, né? Certo? Que virou um clássico, né? Que tem até documentários, né? Que relatam esses casos especificamente, que usaram, né? A rede social prevalente naquele momento era o Facebook, né? E aí o Facebook abre, né? Sem autorização dos seus usuários, né? Perfis de usuários nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? E o resultado é a reversão de dois cenários que pareciam quase que impossíveis, muito improváveis, né? Que era, né, a reversão da intenção de voto, né? Para a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Que se denominou de Brexit, né? E a reversão dos estados que, né, historicamente eram democratas, né? E eles viram republicanos na eleição do Donald Trump, e aquilo muda o cenário e elege o Donald Trump. Isso comprovadamente foi uma ação, né, orquestrada por essas duas empresas, né? Isso houve depois de investigação do Senado americano, né, do Congresso, né, da União Europeia, né? E aí a Cambridge Analytica era penalizada a ponto de, né, ela abrir falência em função da quantidade de multas que foi aplicada, né, a ela. Mas o ponto básico é que dali se abriu a caixa de Pandora, né? Então, assim, claramente, né, se achou, assim, alguém chocou o ovo da serpente, certo? E aí o gênio da garrafa é impossível de voltar para ela, né? A combinação de redes sociais com IA é a nossa o pior binômio tecnológico que pode ser usado contra qualquer dos valores humanos, né, civilizatórios que a gente preservou até hoje. Então, assim, como se manipula,
Só para a gente pegar como exemplo, de novo, né, a Cambridge Analytica e Facebook, né, eles pegavam 5.000 pontos a partir de uma avaliação prévia do seu Facebook, eles pegavam 5.000 pontos de cada usuário, né, que eles, né, a Cambridge Analytica passava a investigar com o uso da IA. Assim, se você me perguntar 5.000 coisas sobre mim mesmo, eu não sei, certo? Mas a Cambridge Analytica sabia. Então, ela sabia como manipular perfeitamente a pessoa. Um perfilamento perfeito, né? É. E esse exemplo, só para tirar uma dúvida, esse exemplo que o Rafa trouxe, esse pedido, na verdade, né, para falar um pouquinho desses dados sensíveis, e os exemplos que você trouxe, dá para a gente dizer que quando dados sensíveis são expostos, isso tudo foi resultado de exposição de dados sensíveis, certo? Brexit, eleições de 2016... De dados sensíveis. Assim, eles criavam um perfil que era da psique mesmo do usuário, né? Então não interessava mais assim, né, o dado pelo dado, né? Foi até além, né? Então assim, a Cambridge Analytica não era só um repositório de cientistas de dados e tal, né? Era uma equipe que tinha psicólogos e tal, que olhavam de fato, né, como, né, influenciar a psique daquele usuário específico, né? E aí, assim, com 5.000 informações sobre uma pessoa, né, um conjunto de especialistas, né, da personalidade, né, da pessoa humana, consegue manipular qualquer coisa, né, para bem e para mal, né? Então, assim como a gente estuda, né, possíveis casos de autismo no nosso laboratório, né, a partir da reação da criança, né, eu posso também usar aquilo para mal. Aquilo é um dado sensível, né? A reação da criança a partir de um estímulo extremo, né? Se eu posso manipular aquilo, eu posso fazer qualquer coisa. Então, assim, a gente está falando, né, eu posso, né, salvar crianças, né, a partir do uso da IA, mas eu posso levar adolescentes ao suicídio a partir do mesmo uso da IA, a partir das redes sociais dela, né, a partir da não aceitação, a partir de uma série de características humanas, né, que são fragilidades do ser humano, que compõem, né, o que é o ser humano, e que hoje podem ser facilmente manipuláveis por esse binômio redes sociais e IA, né? E aí, Rafa, voltando à pergunta original, né, o fato da IA, né, parecer estar acima do bem e do mal, ela nos leva a um ponto de que passa a ser inquestionável, né? E aí alunos, né, passam a ter, uma vez uma pedagoga me falou assim, não use esse termo aluno, né, porque ele remete, né, ao prefixo, mas, né, o radical remete à ausência de luz, né, certo? Então, use o termo discente, tal, então, assim, mas assim, a gente está levando, né, a situação de ser realmente, né, transformar aquela pessoa em um aluno, né, no sentido, né, da etimologia da palavra mesmo, né, assim, a pessoa ficar sem luz a ponto de acreditar piamente, né, cegamente nas informações que a IA está trazendo e perder a principal característica né, que nos trouxe até aqui, da espécie humana, certo? Que é o poder de questionar, né? Então, assim, se eu leio uma matéria da Carol e acredito piamente naquilo, né, eu estou reproduzindo o comportamento que a IA me traria, né? Assim, aquilo é uma verdade inquestionável, mesmo que ela não seja verdade, né? Então, esse poder que a IA, né, tá absorvendo, né, e impondo a espécie humana, assim, isso aqui é inquestionável, uma verdade inquestionável, né, está nos levando a uma situação de perder a principal característica da espécie humana, né, que é o poder, né, do pensamento crítico. E aí, assim, assim, desses documentários maravilhosos, né, que a gente tem aí à disposição hoje em dia, um deles é talvez do maior gênio que a humanidade já teve, né,
que é o Albert Einstein, né? Que ele vai explicar a teoria da relatividade ainda não provada, né? Ele vai para a Academia Prussiana, que é a principal, né, academia dos físicos daquele momento, né? E ali, né, no auditório que ele ia, né, na frente dele estava o busto do Isaac Newton, né? Que é um dos pais da física também, certo? E ele começa, né, a palestra dele pedindo perdão para o Isaac Newton, porque o que ele ia apresentar a partir dali, certo? Simplesmente destruiria a teoria que Isaac Newton tinha criado, certo? Né? E aí, então, o que seria, né, da humanidade se o Albert Einstein, né, entendesse e acreditasse, né, plenamente no que o Isaac Newton havia proposto séculos antes dele, certo? O Isaac Newton foi importante, sem dúvida nenhuma. O Isaac Newton tem contribuições, né, significativas para a humanidade, né, que até hoje perduram, né? Mas então, qual foi né, a grande contribuição do Einstein, certo? Ter um pensamento tão crítico como talvez pouquíssimos seres humanos tiveram, né, a ponto de questionar o principal cérebro, né, dos físicos até aquele momento, certo? Que é né, o Sir Isaac Newton, né? Então imaginem, né, alguém ter a petulância de imaginar que o Isaac Newton, certo, que criou teorias que valem para o universo inteiro, né, certo, estava errado em uma delas, né? Então essa, né, essa perspectiva de que o ser humano chegou até, né, o momento que a gente está, né, não só por isso, mas principalmente, né, pela capacidade de pensar criticamente, né, vai se esvair por conta do uso, né, indiscriminado da IA, né, nos leva a um cenário em que a gente talvez esteja regredindo, né, séculos, né, de civilização, né, que nos trouxe até o presente momento. Então, a IA, ela é a caixa de Pandora, Rafa? De jeito nenhum. Né? A IA tem coisas que nos levaram, né, a avanços civilizatórios importantíssimos, certo? Quando a gente não tinha, né, estava no pior momento no negacionismo do nosso país, certo? Pesquisadores usaram exames de imagem, certo? Do que a gente chamava do padrão vidro fosco, que era a pneumonia, né? E a imagem do pulmão, né? Certo? E só IA conseguia distinguir, né, a imagem do padrão pneumonia, padrão vidro fosco, né? Causado por influenza e o causado pela Covid. E aquilo passou a ser um teste possível, já que o Brasil não testava, né? Certo? E dizer assim, isso aqui é Covid, né? Certo? A partir de um raio-x que poderia ser feito numa UPA, né? Então, essa IA maravilhosa que nos levou a esse ponto, ela, de maneira nenhuma, ela é plenamente uma caixa de Pandora, mas ela também não é a panaceia que estamos levando né, assim, a ter isso como uma verdade plena, né? A IA resolve tudo e ela pode tudo e ela é a verdade absoluta. Uhum. E essa capacidade, né, professor, do ser humano, assim, de questionar, a sua fala me lembrou muito algo que o Karl Popper, né, um filósofo da ciência, fala a respeito do conhecimento científico, né? Ele precisa ser passível de falseamento, o erro faz parte do processo científico, então, assim, é bom que a gente não perca isso de vista, né? Porque a ciência avança a partir dessas tentativas, né? Esse cenário ele convergiu, né, rapidamente para a beira do abismo de maneira tão avassaladora que, acho que semana passada, né, a nossa principal agência de fomento nacional, que é o CNPq, né, lançou as diretrizes para o uso de IA. E, na verdade, o CNPq está mais preocupado com o mau uso da IA. Né? Então, assim, é lícito né,
ter feito um projeto para concorrer ao edital, né? Usando o meu cognitivo, né? E eu concorrer com outro pesquisador que usou a IA, certo? E eu vou concorrer em paridade de armas com ele, certo? Então, assim, o quanto e como eu tenho que controlar isso, né? Então o CNPq colocou algumas balizas, que era o que eu poderia colocar no momento, né? Certo? Para minimamente a gente ter algum tipo de paridade de armas, né? Para a proposição de projetos. Então, vai muito ao encontro do que você está falando, né? A ciência, né? Ela se baliza pelo contraditório. Então, assim, eu preciso que alguém sempre questione, né? O que é tido momentaneamente como verdade absoluta, né? E aí, né, os pontos de inflexão históricos da ciência, eles são basicamente esses grandes pensadores da humanidade que olham, né, e aí sequer tergiversam e digam assim, isso aí, né, eu tenho uma teoria diferente aí, né, e aí lhe nasce um ponto de inflexão, né, que muda radicalmente o pensamento humano. O problema é que, né, assim, se a gente tem, né, um grande oráculo que está acima, né, do pensamento humano, que começa a pautar o pensamento humano, né, e diz para o ser humano o que é verdade, né, e o que é mentira, certo? Então eu estou deixando de lado, né, a nossa principal característica, né, de pensar criticamente, inclusive sobre aquilo que de fato são avanços da humanidade, né? São avanços inquestionáveis da humanidade. Então até os avanços inquestionáveis da humanidade precisam, né, ser questionados para que a gente possa evoluir, né? Perfeito. A gente está encaminhando agora para o encerramento, né, do programa. Obrigado pela sua presença hoje, professor Renato. Obrigado pela presença de vocês, ouvintes ou telespectadores que nos assistem pelo YouTube ou por qualquer outra plataforma. Essa entrevista marca o começo do nosso podcast, Toró de Ciência, e a gente espera que vocês sempre voltem aqui para conhecer um pouco mais sobre a ciência, sobre as diferentes facetas que a ciência tem, tanto as exatas quanto as naturais. Nós teremos rotatividade de apresentadores, então, a cada episódio, enfim, vai ter um apresentador diferente junto com a professora Carol ou com outros participantes do nosso laboratório. E gostaria, professor Renato, que o senhor desse uma palavrinha de despedida para os nossos ouvintes, telespectadores, quem nos acompanha pelas diferentes plataformas de áudio, de imagem e tudo mais. Rafa, Carol, muito obrigado, tá, por essa oportunidade, né? Isso realmente é um papel obrigatório do pesquisador, né? De alguma maneira, né? Tentar difundir de formas palatáveis, né? O que é construído, né? O conhecimento que é construído dentro das universidades e com uma pauta, né, tão, né, premente que é a IA, né? Eu não queria deixar assim um recado de que a IA é um mal em si, né? Então, de maneira nenhuma, esse é o recado que tem que ter. Mas, assim, um papel obrigatório de um pesquisador de IA atualmente é apontar os necessários cuidados, né, e as precauções que deve haver no uso indiscriminado da IA. Então, quando a gente fala desse paradoxo da IA, né, que a IA não é a panaceia, mas também não é a caixa de Pandora, é justamente para que a gente diga que quem medeia isso, certo? A ciência precisa mediar isso, né? Então, assim, para isso que a academia não pode se furtar disso, certo? A IA é a tecnologia mais disruptiva que a gente já teve na história da humanidade. Isso é um fato, certo? Uhum. Mas a IA, ela precisa ser mediada e ela precisa ter contornos de ciência, né, para pautar o uso ético, justo, correto, né, socialmente, né, benéfico da IA. Então, esse é o recado que eu queria deixar, tá, Rafa? Assim,
De maneira nenhuma, eu sou um mensageiro do apocalipse da IA, tá? Eu sou um pesquisador de IA, mas sendo um pesquisador de IA, eu vejo o quanto ela pode, né, ser deletéria, né? Tá? Então, esse é o ponto, né? O ponto de equilíbrio que a gente tem que chegar nisso, tá? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Rafa, tá? Pela oportunidade. Muito obrigada, professor Renato, por estar aqui com a gente. E por onde que é possível, né, acompanhar o podcast Toró de Ciência? A gente está no YouTube e também nas redes sociais do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência. No Instagram, você consegue achar a gente no perfil @labcdcufpa. O podcast Toró de Ciência é uma realização do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, coordenado pela professora Ana Prado, aqui da UFPA. Até a próxima! Até! Direção, Ana Prado. Chefia de edição, Carolina Moura Clautal. Apresentação, Rafael Arcanjo e Carolina Moura Clautal. Produção, Isabela Reis, Carol Bremgartner, Franci Ramos, Lívia Veil e Sofia Rocha. Roteiro, Ana Prado, Carolina Moura Clautal e Rafael Arcanjo. Gravação e edição, Felipe Vilhena e João Nilo.